No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Hoje é sexta-feira, 2 de abril de 2021. Sejam todos bem-vindos por aqui. Lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 5, ouça muito bem o que disse o Senhor Jesus. Verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Você prestou atenção? João 5,19 diz que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. O Filho, por ele mesmo, não pode fazer nada. João 5,19. E ele fala, na verdade vos digo, ou seja, eu estou assegurando para vocês. Esse na verdade vos digo estou assegurando para vocês que o Filho por si mesmo não pode fazer nada, coisa alguma. Veja que interessante, e se você analisar isso, comparar lá com João mais à frente, olha o que João vai dizer lá. A gente já falou isso aqui cerca de um mês atrás. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja que ele fala em João 16,13, acerca do Espírito Santo, que ele também não vai falar por ele próprio. Ou seja, vai falar o que eu tenho mandado ele falar. Ou seja, ele vai estar sujeito a mim. Eu falava isso no outro dia aqui. E aqui, anteriormente, ele diz que o Filho também, por ele próprio, não pode fazer nada. Então isso dá um nó na cabeça de quem defende aí os três iguais, em atributos, em hierarquia, porque o que o Senhor Jesus está dizendo é que o Espírito Santo não pode falar por ele próprio, e aqui o Filho também, acerca dele mesmo, né, não pode fazer coisa alguma por si próprio. Então, como é que ficaria a questão dos três iguais? Como é que ficaria dos atributos? E igualdade, supremacia, poder e tudo mais. Como ficaria? Talvez, né, eu já ouvi muitos teólogos dizendo o seguinte, não, mas Jesus aqui, ele não era igual ao Pai quando estava na Terra, porque ele estava na condição humana e coisa e tal, aquela conversa fiada, sabe, da teologia. Né? Aí, quando ele subiu, ascendeu lá, tá, mas e o Espírito Santo? Do Filho você pode até falar, pode até usar esse atributo, que nós estamos analisando, essa condição humana, tudo bem. Mas e o Espírito Santo que não é humano? Né? Que seria, não tem diferença. E aí quer dizer, o Espírito Santo que é divino, ele, no caso, está sujeito a Jesus e não pode falar nada por ele próprio? Então ele é obediente, ele não é todo poderoso, ele não... Entendeu o que eu estou falando? Porque ele só vai falar o que Jesus mandar, o Espírito Santo. Veja que nó que dá se a gente pega a corrente teológica. Não é? Porque Jesus ainda pode ser usado como subterfúgio, que ele estava na condição humana, por isso que estava limitado e aquela coisa toda. Só que o Filho, o próprio João vai dizer que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o Filho. Ele não deixou em nenhum momento de ser divino. Não deixou de ser Deus por estar aqui na condição humana. E nós temos uma infinidade de provas disso. Nunca deixou de ser. Ele só, em muitas ocasiões, não chamava para si essa questão. Não ficava ali, olha, eu sou Deus, tá? Vou fazer um poder aqui, vocês vão ver só a maravilha que eu vou fazer. Você entende? Então, veja bem, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João, capítulo 5, ele explica, esse versículo é muito unicista. Tem uma unicidade dele muito forte, muito grande. Porque ele diz que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ou seja, o Filho não é outra pessoa, não é outro ser. Porque ele faz tudo que o Pai faz, ele faz igualmente. Você está entendendo? Aí você começa a entender o que Jesus está falando quando você conhece o Filho.
Ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai. Entendeu? Então, o filho não seria outra pessoa, outro ser independente, outro ser à parte, porque não tem. Há um único Deus. Você está entendendo? O Filho é o verdadeiro Deus, por isso ele está em sincronia com o que ele mesmo fazia e falava no Antigo Testamento. É o mesmo do Antigo Testamento. Ele diz, porque tudo que ele faz, o Filho faz igualmente, ou seja, mesmo ser. Se você ler o versículo anterior, isso lá em João 5,18, diz assim, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você está entendendo? Então os judeus entenderam isso que ele estava falando aqui. Eles não entenderam com a mente trinitariana que é 2, não. Até porque, em João 10,30, nós estamos aqui cansados de falar esse versículo, recitá-lo para você. Eu e o Pai somos um. Então, o Filho dá testemunho de que não vai falar possível, não vai ter outro comportamento, não é outra pessoa, não é outro ser. É por isso que ele vai dizer lá em João 8, verso 43, por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra, vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, por isso que vocês não entendem a minha linguagem. Por isso que vocês não entendem. É por isso que tem muitos unicistas que não entendem versículos como esse. Porque não param para analisar a partir do ponto de vista da unicidade. Aí fica com dúvida. Então, a mesma coisa ele fala acerca do Espírito Santo. Olha, não espere que é outro ser não, porque ele vai ter que vai ser exatamente o que eu estou falando, vai agir dessa forma, não vai ter outra direção, outra palavra. É bem verdade que esse tema é muito mais amplo, muito mais complexo, mas a gente precisa ficar por aqui. Desejo a você um bom fim de semana e nós voltaremos na próxima semana, na segunda-feira, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Ore por esse programa, ore por nós. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá. Minuto da Unicidade.